O intercâmbio social, político, econômico e cultural entre o Brasil e a África. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo. Participam desse debate Celso Marcondes, diretor do Instituto Lula, Antônio Pinto, Toninho, secretário de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, e Suheila Kalil, professora de Política e Relações Internacionais da FESP São Paulo. Nos últimos anos, construímos novas pontes para o fluxo de mercadorias, de políticas, de conhecimento e de cultura entre o Brasil e vários países do continente africano. Mesmo assim, ainda é muito incipiente a divulgação por aqui, como a gente falou, de informações sobre a África da atualidade. A África, ou a parte da África que é moderna, que está em crescimento, que tem todo um potencial e um monte de oportunidades para vários países, inclusive. Como melhorar essa comunicação? A gente terminou o segundo bloco falando disso, mas eu queria explorar um pouco mais isso, queria ouvir o Celso nessa direção. Eu vou aproveitar a deixa do futebol. Afinal de contas, a Copa do Mundo está aí, né? O Toninho estava lembrando, 5 países africanos estarão representados aqui, né? Eu tive há pouco tempo em 2 deles, em Gana e Nigéria. Fui também para a Etiópia e para Angola. Vocês não têm ideia da expectativa que os africanos têm com a Copa do Mundo. E como a Copa está mobilizando as atenções e os corações africanos. Em particular, nos países classificados, Toninho. Nos contatos, nessas viagens, eu tive a oportunidade de acompanhar o ex-presidente Lula. A primeira pergunta que um presidente de outro país faz é como é que é? Como é que está a Copa? Vocês vão ganhar a Copa? Qual que é a expectativa? Tem um monte de gente indo para lá, hein? São esperados pelo menos 12 chefes de Estado africanos, entre mais de 20 que virão para assistir os jogos da Copa aqui. Em países como Gana, Toninho, a embaixadora lá estava desesperada porque ela não tinha equipe para vencer a quantidade de vistos que elas tinham que liberar em pouco tempo. Eles calculam cerca de 5.000 torcedores de Gana virão para o Brasil, que é o mesmo cálculo da Argélia, que deve mandar 5.000 pessoas para cá. Essas pessoas vêm aqui atrás de confraternização, do jeito brasileiro, do samba, da cerveja, do futebol. Muita gente, Luiz, vem sem ingresso. Vem para assistir o jogo no bar, no boteco. Na rua, nos telões, nos parques. E nos países fora da África está acontecendo a mesma coisa. Então, o que eu ia aproveitar para chamar a atenção nesse momento de Copa do Mundo é para o brasileiro entender a expectativa que está criada pelo nosso país fora daqui. Quer dizer, a necessidade da gente criar instrumentos, como a Prefeitura de São Paulo está criando, para receber bem esse contingente de visitantes, é uma responsabilidade de cada brasileiro, de cada um de nós. Tem que entender que o momento é um momento de confraternização. A Copa para nós não tem que ser vista como um negócio. A Copa para nós tem que ser vista como um momento de confraternização, talvez um dos mais importantes que tenha sido criado na história moderna da humanidade. Junto com Olimpíadas, Junto isso mesmo. Qual que é o momento? Quantos turistas irão para cá? 350 mil, 500 mil? Não, 700 mil estrangeiros. Estrangeiros, mas você imagina isso. Mais de 3 milhões de turistas brasileiros, de turismo interno, né? Você imagina quando esse nas 12 cidades sedes. E fora o fato de que muitas seleções estão sediadas em outras cidades, que não são cidades sedes, criando um ambiente diferente nessas cidades, né? Vocês imaginam quando esses turistas começarem a andar pela Avenida Paulista, com bandeira, com faixa, parar no bar, sabe? Vai ser um momento muito importante para o Brasil. A discussão política, as divergências, os problemas, tudo tem local, hora e data para discutir. Não, e a Copa do Mundo, nesse sentido, inclusive, ao colocar o debate de questões nacionais na agenda política e mobilizar a população, prestou um serviço para a democracia, inclusive. Claro. Eu não estou falando aqui de quebradeira, de manifestações que são muito bem-vindas para a democracia, claro. E que a Copa do Mundo criou esse palco nacional, claro, para esse debate, tá certo? Que é muito bem, aliás, um legado da Copa. Com certeza. Um legado da Toninho. Queria primeiro fazer essa reflexão acerca da festa que é o reencontro dos afro-brasileiros, por exemplo, com os nossos ancestrais, os africanos. Poucos afro-brasileiros encontraram africanos. Mas é um encontro mais amplo até, porque até com os colonizadores, vai encontrar todo mundo. É uma festa geral, é uma festa legal. Segunda coisa importante, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de crescimento do Brasil e um momento em que a divergência, que a polêmica, que a manifestação acontece de maneira democrática e livre. É importante dizer que manifestação
às vezes até os exageros das manifestações, não é uma criação brasileira. Ela está na Europa, ela está nos países do norte, esse é um dos sintomas importantes da democracia. Nós vamos ter que ajustar, vamos ter que aprender a fazê-lo, mas nós tememos que essas manifestações possam também se fazer de maneira democrática, mas sem atrapalhar essa festa. A festa é também uma contribuição africana para o Brasil. A nossa alegria é uma contribuição. É importante receber bem essas pessoas e é importante mostrar a nossa identidade cultural para vender o Brasil. Eu quero usar a palavra vender, porque além da troca, além do crescimento, a economia também é algo que nos interessa, tanto a africanos quanto para brasileiros. Maravilha, Soheila. Eu queria te ouvir na seguinte direção. A gente está indo para o final do programa, mas você aqui destacou na conversa de hoje essa relação Sul-Sul, e agora falamos do desenvolvimento do processo democrático ainda recente no Brasil, né? A gente tem 25 anos de democracia, de um período democrático mais consistente, depois de 21 anos de uma longa ditadura militar, longa, sombria, né? E que em muitos aspectos produziu atrasos muito relevantes para o Brasil. Em muitos aspectos, embora eu tenha até feito algumas ações e atividades no campo econômico, industrial, etc., interessantes. Mas do ponto de vista social, político, cultural, etc., foi um retrocesso imenso para o Brasil, e mesmo econômico, né? 25 anos de democracia. Você considera que assim, a nossa democracia ainda adolescente, ainda tateando, tendo que aprender a lidar com uma série de coisas, mas é um sintoma de força, de afirmação da democracia brasileira, o Brasil começar inicialmente a criar um protagonismo nas relações Sul-Sul? Olha, eu acho que sem sombra de dúvida o fator democrático ele vem sendo utilizado dentro do discurso governamental, né? E acho que isso faz parte, né? A democracia volta ao Brasil em 1985. Num período, de novo, né, eu sempre acho interessante a gente olhar para o sistema internacional, né? Então, o que está acontecendo no sistema internacional? O final da Guerra Fria, né? A década de 90 traz uma nova agenda para o sistema internacional, que é uma agenda que fortalece a democracia, que traz isso como um aspecto positivo. E, a partir, então, dentro dessa inserção Sul-Sul, claro, a gente tem feito isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de cooperação técnica para o desenvolvimento, a gente tem atores como o Ministério Público, por exemplo, dentro dessa cooperação técnica. Ou seja, porque cada vez mais a gente pensa em inserção Sul-Sul e nessa cooperação técnica como um reforço de instituições e instituições democráticas, né? Então, porque não basta só, né? Concordo, a gente tem que dar o peixe, ensinar a pescar e, mais importante, reconstruir estruturalmente esses países. E essa reconstrução estrutural está vinculada com instituições e com instituições que estão dentro de um arcabouço democrático. Então, é fundamental, né? Acho que, né, os dados também mostram que o Brasil tem feito isso, né? Tem utilizado esse recurso. E, para mim, esse é também um recurso, lembrando que o Brasil, né, dentro dessa cooperação Sul-Sul, ele não é membro da OCDE, né, que é o organismo das Nações Unidas que regulamenta, então, que regula essa cooperação técnica para o desenvolvimento que os países do Norte já fazem há muito tempo. Então, o Brasil não é membro, é observador, a China também não é membro, é apenas observador, e a Índia também, que é uma característica dos países emergentes, justamente para se distanciar dessa cooperação oferecida pelos países do Norte. Que é um tipo de colaboração diferente, não é? Que é um tipo de cooperação diferente, sim, até porque ela está baseada, por exemplo, em condicionalidades, coisa que o Brasil não faz, que a China não faz. E, além disso, né, eles tratam, em geral, como assistência, né? Então, acho que isso também já diz muito, né? Se você faz uma cooperação Sul-Sul, de novo, e o que está implícito nisso? Nós estamos falando em parceria, não em assistência. Né? Em ganhos mútuos, em parceria, né? Não é simplesmente uma medida patriarcal, né? Não é uma questão... Claro, né? Vamos ser sinceros, sempre tem uma relação assimétrica. Claro. Mas a questão é como é que você, como doador, como emissor dessa política, vai tratar essa assimetria de poder. Você vê um exemplo importante, que por exemplo, na área do conhecimento. O Brasil constituiu com os países africanos uma universidade,
que está no território brasileiro, que é a Unilab, e que tem uns números bastante interessantes. São 8 cursos, com uma distância, inclusive, 4 campos em funcionamento, 77 pesquisas em andamento com um produto acadêmico, e hoje é a universidade pública que mais abriga africanos no território brasileiro. São hoje 2.698 alunos. Então, e vamos lembrar que o Unilab não é Universidade Laboratório, é Universidade Livre África Brasil, tá certo? Exatamente. Lusofonia afro-brasileira. Afro-brasileira. Fica em Redenção do Ceará. Exatamente. Essa é o símbolo mais importante de como o Brasil trata essas relações. Quer dizer, na produção do conhecimento, nós nos associamos para mutuamente aprendermos, né? Então, isso é fundamental e representa é o melhor símbolo de como a gente está construindo a relação com o continente africano. Celso, para a gente concluir, as relações Brasil-África são um sintoma de que a nossa democracia está ganhando musculatura? Eu acho que o Brasil tem uma situação muito particular, né? Quando você olha o cenário internacional. Aqui nós verificamos uma combinação de desenvolvimento econômico com distribuição de renda e democracia. Funcionamento pleno das instituições democráticas. Essa combinação não é a combinação que tem em outros países no mesmo estágio de desenvolvimento do Brasil. Não tem a distribuição de renda que nós verificamos aqui, nem tem o grau de democracia que nós desenvolvemos aqui. Esse modelo, entre aspas, ele é olhado para fora, em particular, para os países africanos, com muito carinho, com muita atenção. Porque o desenvolvimento econômico por si só não tem sentido. O desenvolvimento econômico que gere concentração de renda, que gere destruição da natureza, que gere aumento da fome, não tem o menor sentido. Não é por isso que nós lutamos no Brasil e não é esse o modelo que nós temos que lutar para exportar. O desenvolvimento econômico só tem sentido se ele propicia desenvolvimento social, melhores condições de vida para o conjunto da população. Por isso que nós elegemos a questão do combate à fome como central. Olha a contradição. Hoje, o mundo produz 2 vezes mais alimento do que precisaria para alimentar toda a sua população. Por que tem gente passando fome? Por que 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome? Tem um problema. Para começar, 1/3 desses alimentos são desperdiçados em algum lugar da cadeia. Da nossa geladeira até o produtor, nesse caminho de lá para cá, acontece um desperdício enorme. Mas porque a distribuição é mal feita, porque está concentrada, porque enquanto nós comemos muito, tem gente que não está comendo, então por que não está chegando a comida? Então, é política de governo. As pessoas têm que se preocupar com isso. A autoridade que chega ao governo precisa ter isso como eixo de intervenção. Então, no Brasil, ao se combinar democracia com políticas públicas, desenvolvimento econômico, o que a gente conseguiu? Foi criado um novo mercado de consumo, um novo mercado interno, que alimentou a economia brasileira, que fez bem para as empresas, fez bem para os empresários, que começaram a produzir mais, e fez bem para a criação de uma nova classe média, para a ascensão social de milhões de pessoas, de 40 milhões de pessoas que ascendem à classe média e saem de uma situação de exclusão social. Essa combinação é exatamente aquela que interessa para os países africanos e para os países da América do Sul. Claro, indica um rumo importante que o Brasil começou a construir, né? Claro. Com um monte de problemas e de disputas internas e de interesses e de lutas políticas. Perfeito. Porque naturalmente, ao ir nessa direção distributiva, socialmente orientada, enfim, a gente, de certa maneira, confronta uma série de interesses poderosos no Brasil. Com toda certeza. Que não tem interesse nisso. Que o presidente Lula costuma dizer que antes o Brasil olhava só para cima e não olhava para os lados. Não é só para a África que ele não olhava. Não olhava para a América do Sul. Quer dizer, a relação que o Brasil tinha com os países vizinhos da América do Sul era muito limitada. A relação que o Brasil tinha com a África era vista como uma coisa absolutamente distante. Eu acho que poucos brasileiros sabem que se você pegar um avião em Fortaleza, depois de 3 horas e meia você está na África, você está em Cabo Verde. E tem uma linha que faz isso. Você vai de São Paulo para a África do Sul em voo direto, você vai de São Paulo para Angola em voo direto, você vai para São Paulo para a Etiópia em voo direto, atravessando, passando por Togo. Então, você tem condições de estar no continente africano muito mais rápido do que você estaria nos Estados Unidos ou na Europa, para passear,
porque tem um turismo de lazer enorme para ser desbravado no continente africano. Cabo Verde, por exemplo, é maravilhosa, as praias de Cabo Verde, ou o turismo o turismo de observação das manadas no Quênia, na Tanzânia, o turismo na África do Sul. Você pode ter uma oportunidade de safari, de safari, não do rei Juan Carlos, não, mas o safari fotográfico. Então você está muito perto daqui. O comércio estabelecido entre os países cresce de uma maneira muito grande. Agora, quem está percebendo isso está aproveitando oportunidades enormes. Quem não percebe isso está perdendo oportunidades que daqui a pouco tempo já não poderão ser mais aproveitadas. Porque, como nós dissemos aqui na conversa, não somos nós que estamos percebendo isso. A China, a Turquia, a Índia, a Malásia, a Rússia, fora os antigos colonizadores. Que também a Grã-Bretanha, a França, o Japão e os Estados Unidos, que não foram países que colonizaram a África, mas estão lá com muita força, estão investindo muito no continente. Aí, para falar do mundo dos negócios, né? Maravilha, gente. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Acho que o programa foi ótimo, muito esclarecedor para mim. Aprendi várias coisas que não sabia sobre a África e sobre as relações atuais do Brasil com a África. E agradeço também a você que nos acompanhou no Melhor e Mais Justo, um espaço para a gente pensar temas relevantes, ações capazes de promover desenvolvimento, construir cidadania aqui e também em outros países. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.